Rogério Ceni é fã de um jogador que pertence ao Corinthians. O técnico, inclusive, já recomendou à diretoria do São Paulo a contratação desse atleta. E no vídeo de hoje, do canal do Nicola, vou contar quem é e quais as condições do negócio. Bora falar também sobre Hulk. Ele tem contrato até quando? Existe uma negociação para renovação? Há alguma cláusula contratual que permite a prorrogação automática? Você vai saber tudo daqui a pouquinho. Falo também sobre o Flamengo, que imagina que com uma novidade para 2022 vai ser capaz de gerar mais 300 milhões de reais de receita por temporada. E quem é o time do Rio de Janeiro que tentou contratar Cantilho do Corinthians? Por último, mas não menos importante, Daniel Alves e seu salário bem pequenininho do Barcelona, além de uma série de outras novidades. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nicola, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só queria lembrar que você se inscrevendo no meu canal vai ter acesso a vários conteúdos super importantes. Notícias exclusivas de mercado, bastidor, muito sobre salários e finanças. Então não desperdiça essa chance, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não esquece também de deixar like. Combinado? Tem programa do Nicola nessa sexta-feira a partir das 7 da noite, mas bora começar com as notícias. Antes, só dividir uma dica importante. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777. Não sei pra vocês, mas eu tenho tido enorme sorte por lá. E separei jogos do final de semana dos mais interessantes, com ótimas cotações. Por exemplo, Atlético Mineiro e Juventude se enfrentam nesse final de semana, nesse sábado, no Mineirão. O Galo é muito favorito e a cotação é de R$ 1,29. No mesmo dia tem Grêmio e Chapecoense. Vitória do Grêmio em Chapecó rende R$ 1,61 para cada real apostado. Queria contar também a respeito de Fortaleza e Palmeiras, 3 odds. Muito bacana, seja a vitória do Fortaleza, seja o empate ou seja a vitória do Palmeiras. Mas, porém, contudo e todavia, o destaque desse sábado é para o confronto entre Internacional e Flamengo. O Inter em casa, provavelmente jogando contra um time desfalcado do Flamengo, rende R$ 3,15 para cada real apostado em caso de vitória do Inter. O empate paga R$ 3,35. Já a vitória do Flamengo paga R$ 2,27. Sempre lembrando que no Brasino 777 você tem o melhor bônus do mercado, 250% no valor do seu primeiro depósito. Apontando o seu telefone celular para esse QR Code que eu estou mostrando na tela, ou pegando o link no comentário fixo, você ganha um bônus de 250%. Só para exemplificar, se você fizer um depósito de R$ 400, vai ganhar mais R$ 1.000 de bônus, totalizando uma banca de R$ 1.400, aumentando consideravelmente suas chances de ganhar, certo? Só para arrematar, vale a lembrança de que com o Pix você tem sua vida facilitada no Brasino 777. Bora começar o vídeo com um giro de notícias. A primeira das informações, surreal. O ingresso mais barato para a final desse sábado, entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, a decisão da Sul-Americana custa R$ 560. Você tem noção? Torcedor do Red Bull Bragantino ou do Atlético Paranaense, além de ter de ir a Montevidéu, ainda vai precisar gastar como ingresso mínimo esses R$ 560. Expectativa de que o Estádio Centenário não esteja cheio para a decisão de clubes brasileiros. Algo bem diferente do que vai acontecer na semana seguinte na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Nesse jogo específico da Libertadores, o ingresso mais barato é de R$ 1.100. Mas o preço da Sul-Americana está completamente fora da realidade. Você pagaria 560 pau se tivesse no Uruguai? Eu não. Bom, quero falar também sobre Marinho, que saiu contundido da última partida, da vitória do Santos por 2-0 contra a Chapecoense. A boa notícia para o torcedor do Peixe é que nessa quinta-feira ele passou por exames e não se constatou nenhuma lesão na coxa. Mas é uma coxa meio problemática que já deixou o Marinho de fora. Nos últimos 10 jogos ele segue sentindo dores e é dúvida para a partida de domingo na Neoquímica Arena. Fábio Carille tem inclusive tratado a possibilidade de contar com o Marinho como muito pequena. Quero falar agora sobre o Sport, que venceu o Bahia por 1-0 na noite dessa quinta-feira, fazendo a alegria de torcedores do Grêmio, do São Paulo, do Santos, entre outros. É que o Sport, com esse resultado, conseguiu impedir que o Bahia deixasse a zona do rebaixamento. O Bahia segue com 36 pontos ganhos na 17ª colocação. Já o Sport pulou da 19ª para a 18ª posição, ultrapassando o Grêmio. É bem verdade que o Sport já tem um jogo a mais do que todo mundo. 34 partidas e 33 pontos conquistados. O Sport só se salva se vencer os 4 jogos que ainda disputa para tentar chegar a 45 pontos. Já o Bahia vai precisar vencer obrigatoriamente o Cuiabá em casa na próxima rodada, se não quiser se afundar no Z4.
Bora falar agora sobre Daniel Alves, que tem pagado de gatinho desde que foi contratado pelo Barcelona. O que ele não falou, mas os jornais espanhóis revelaram nas últimas horas, é que seu salário vai ser bem pequenininho. Ele vai ter direito ao menor salário entre todos os jogadores do Barcelona, mas não para por aí. La Liga, que é o campeonato que organiza o futebol na Espanha, estabeleceu um valor mínimo de salário para qualquer jogador profissional. E vai ser esse o valor a que terá direito o Daniel Alves. Você deve estar se perguntando quanto, certo? 155 mil euros por temporada ou 980 mil reais por ano. Isso significa que o Daniel Alves terá direito a 81 mil reais mensais no futebol espanhol, vestindo a camisa do poderoso Barcelona. Outro dia contei para vocês que o Daniel Alves vai jogar no Barcelona tendo seus salários pagos pelo tricolor. É que a partir de janeiro do ano que vem começa a vencer a prestação, ou as prestações de um longo acordo de 5 anos entre o São Paulo e o Dani. O São Paulo deve 5 milhões de reais ao lateral e vai desembolsar 416 mil por mês com o seu ex-jogador. Ou seja, o Daniel Alves fatura 81 mil reais por mês no Barcelona, onde ele joga, e vai pegar 415 mil reais do São Paulo, onde ele já não tem mais qualquer contrato. Se a gente comparar esses 81 mil atuais com o salário que ele tinha nos tempos de atleta do São Paulo, aí a diferença fica gritante. 1,5 milhão de reais por mês era quanto o São Paulo bancava ao Daniel Alves. Diferença de 18 vezes. Ou seja, um único mês de salário do Daniel Alves nos tempos de tricolor equivale a 1 ano e meio dos vencimentos dele com a camisa do Barça. Bora falar agora sobre Cantillo, o volante que tem vivido bons e maus momentos com a camisa do Corinthians. Ele foi especulado nos últimos dias pelo Fluminense. Informação do GE dá conta de que o Flu inclusive entrou em contato com dirigentes do Corinthians pedindo a contratação do Cantillo para a próxima temporada. A ideia do tricolor das Laranjeiras era contar com o Cantillo por empréstimo de 1 ano com opção de compra. O Corinthians já descartou por completo qualquer possibilidade diante dessas condições. Até porque o Corinthians desembolsou 3 milhões de dólares para ficar com o Cantillo em definitivo. E só aceitaria negociá-lo se fosse para vender o Cantillo, no mínimo pelos 3 milhões de dólares que recuperariam a grana investida. Cantillo que outro dia marcou gol na vitória contra o Fortaleza, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois se apresentou à seleção colombiana, acabou voltando machucado e é dúvida para a partida desse domingo contra o Santos. Bora falar agora sobre o Flamengo que fora de campo parece fazer tudo virar ouro. A última das novidades foi anunciada nesta quinta-feira. O rubro-negro apresentou um projeto para a construção de um novo museu do Flamengo. Um investimento de 18 milhões de reais, essa grana vai vir uma parte do Flamengo, outra parte de patrocinadores e tem quase 70% de todo o dinheiro já arrecadado. Inauguração prevista para julho de 2022, espaço com 2.000 metros quadrados. A ideia é transformar esse museu em um dos principais do país. E as pretensões são as maiores. O Museu do Flamengo deve gerar um impacto econômico no Rio de 300 milhões de reais por ano. Número revelado pela FGV e confirmado pelo Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação e marketing, com quem conversei antes de gravar esse vídeo. A expectativa é de que o museu receba um público de 400 mil pessoas por temporada, incluindo rubro-negros do Brasil e do exterior, além de cariocas e turistas de todo o mundo. Já pensou um museu capaz de gerar 300 milhões de reais por ano, com 400 mil visitações por temporada? Esse Flamengo vai longe. Bora falar agora sobre o contrato de Hulk, que virou alvo de muita especulação nessa quinta-feira, quando o Galo apresentou ou anunciou um novo patrocinador para a Arena MRV. O presidente Sérgio Coelho deu uma entrevista à Web Rádio Galo, contando sobre a renovação do contrato do Hulk. Vamos explicar direitinho. O vínculo atual só termina em dezembro de 2022, ou seja, o Galo ainda tem no mínimo mais 1 ano de garantia em relação ao Hulk. Começaram a especular que o Atlético já negocia uma prorrogação do contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente ligado ao departamento de futebol e ele assegurou que o Galo não vai conversar nem com o Hulk, nem com o Diego Costa, nem com ninguém sobre renovação de contrato nesse momento. O foco está todo voltado em relação aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Assim que a temporada acabar, cada caso será analisado e o Atlético não descarta chamar alguns dos jogadores para a prorrogação dos seus contratos. Onde é que entra o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, nessa história? Nesse evento que eu contei sobre a Arena MRV, o presidente deu a entrevista à Web Rádio Galo, afirmando que o Hulk vai ter seu contrato prorrogado até 2023.
é que no vínculo atual, assim que o Hulk acertou com o Atlético, ficou combinado que se ele disputasse um número X de jogos no último ano de vínculo, ou seja, na próxima temporada, ele tem garantido mais um ano de contrato. A frase do presidente Sérgio Coelho foi a seguinte, abre aspas, fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022, tendo uma cláusula que, se jogar pelo menos, ao que me parece, 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então a gente entende que vai até o fim de 23. O Hulk será jogador do Galo, fecha aspas. O Atlético, diante de toda a repercussão, decidiu se pronunciar. Confirmou que existe uma cláusula de prorrogação, mas não quis dar detalhes sobre o número de jogos que o Hulk precisa cumprir no próximo ano para que esse vínculo seja estendido. Tratou essa cláusula como uma cláusula de confidencialidade. Se for de fato 20 jogos, embora o presidente não tenha conseguido confirmar, certamente o Hulk vai bater essa meta e terá seu contrato estendido até 2023. Só para lembrar que nesse ano, seu primeiro ano de futebol brasileiro, o Atlético disputou 67 partidas e o Hulk esteve em 61 jogos, com direito a 27 gols, 12 assistências. É de longe o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Bora dividir com vocês agora um levantamento bem legal que eu fiz em relação às receitas dos clubes brasileiros com bilheteria. Vamos tratar sobre os times da Série A. Seu time está no lucro, está no prejuízo, desde que os torcedores puderam voltar ao estádio? Queria contar que dos 20 times que integram a Série A, 9 registraram prejuízo até agora, na soma de todos os seus jogos dentro de casa. Muitos não conseguiram lotar o estádio, há uma série de restrições e proibições para os torcedores, então vários times, especialmente os que não brigam na parte de cima da tabela, têm tido problemas. Queria destacar 4 times bem populares que integram essa lista dos clubes com prejuízo: Flamengo, Fluminense, Ceará e Fortaleza. É bom contar que nesse levantamento ainda não estão incluídos os jogos do Flamengo contra o Corinthians com o estádio cheio e do Ceará contra o Fortaleza, o clássico, super importante, que terminou com vitória do Ceará por 4-0. Então assim que tiver uma atualização desses números, eu trago para vocês. De qualquer maneira, antes da realização desse jogo entre Flamengo e Corinthians, o rubro-negro registrava um prejuízo de R$ 581 mil na soma de todos os seus jogos no Brasileirão como mandante. O Flamengo, inclusive, era o segundo time com maior prejuízo, só à frente do Fluminense, o pior de todos, com um déficit de R$ 1.200.000 na soma de todas as suas partidas. Do outro lado, o clube que mais arrecadou foi o Atlético Mineiro, R$ 5.600.000, seguido pelo Corinthians com R$ 4.100.000, pelo São Paulo com R$ 3.500.000, pelo Internacional com R$ 2,5 milhões e pelo Palmeiras na quinta colocação com R$ 1.600.000. Levantamento feito pelo site SR Gol. Bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva para os torcedores do São Paulo, embora também interesse para o Corinthians, para o Fortaleza, entre outros. Rogério Ceni é fã de Ederson, volante que tem feito excelente campeonato com a camisa do Fortaleza. Ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Fortaleza até dezembro desse ano. Outro dia conversei com um representante do Ederson, o André Cury, que confirmou que voltar ao Corinthians é chance quase zero, até porque o Corinthians acaba de contratar o Paulinho, na teoria um atleta que disputa a posição com o Ederson. O André Cury não descarta que o Ederson fique no Fortaleza, especialmente se não aparecerem propostas de compra. Onde é que entra o Rogério Ceni nessa história? O Rogério não trabalhou com o Ederson no Fortaleza, ele já havia saído quando o Ederson foi contratado por um empréstimo. Mas o técnico e o volante estiveram juntos no Cruzeiro, naquela passagem bem breve do Rogério Ceni. Nos primeiros jogos o Ederson não entrou, mas no finalzinho, nas 3 últimas partidas, ele foi titular absoluto sob o comando do Rogério Ceni. E desde então, o atual técnico do São Paulo tem o Ederson na mais alta conta. Nessa temporada, muito mais consolidado, titular absoluto, e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o Ederson conseguiu convencer o Rogério de que seria uma baita aquisição. Num contato recente entre a diretoria do São Paulo e o Rogério Ceni para a discussão de reforços, o Rogério citou nominalmente o Ederson, falando que se o São Paulo conseguisse contratá-lo, faria um enorme golaço. Negócio é dos mais complexos, até porque o Ederson pertence a um rival, pertence ao Corinthians, e o São Paulo encontra-se em enormes dificuldades financeiras. Mas acho legal contar para vocês que é um atleta que agrada demais ao atual treinador são paulino. Aí você pode até pensar, mas será que o Ederson caberia no atual elenco do São Paulo? Na teoria ele chegaria para uma posição super recheada, com Gabriel Neves, com Gabriel Sara, com Lisieiro, com Rodrigo Nestor, mas se dependesse apenas da vontade do Rogério Ceni, posso assegurar que o Ederson seria contratado.
Acho o negócio dos mais complexos, já expliquei, por conta dessa rivalidade e da questão financeira. O Corinthians chegou a pedir ou afirmar ao mercado que quer 8 milhões de euros ou mais de 50 milhões de reais para vender o Ederson. Duvido que esse negócio saia com essas cifras, até porque o Corinthians, quando o tirou do Cruzeiro, prometeu uma série de coisas ao jogador e ao seu empresário, ao André Curi, e até agora não fez pagamento de nenhuma dessas partes. Antes de encerrar, só reafirmar, o Rogério e o São Paulo têm assegurado que não trataram sobre reforços para a próxima temporada. O próprio Marcelo Benevenuto já desmentiu o Rogério e a diretoria do São Paulo ao admitir que foi procurado pelo Rogério para tratar sobre a possibilidade de virar reforço do São Paulo. E em relação ao Ederson e também ao David, outro jogador do Fortaleza que interessa ao Rogério Ceni, o André Curi me confirmou que houve sim uma sondagem de leve, preliminar, do São Paulo para a contratação de ambos. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra um pouco mais tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau!